Boa noite, graça e paz. Tudo bem com vocês? Então tá jóia. Dando continuidade aqui à nossa escola da família, na semana passada nós falamos sobre os ladrões da boa comunicação familiar. Aquelas situações que não permitem que haja uma boa comunicação. Então foi um assunto necessário para que a gente possa fazer um diagnóstico da maneira como nós estamos vivendo e da maneira como nós precisamos tratar dessas questões. Então, as pessoas às vezes acharam que foi bem pesado, né? Mas é pesado porque a gente se identifica com aquilo. Mas isso não é ruim, isso é bom. Se nós estamos nos identificando, então nós precisamos tomar alguma providência. Não existe nada pior do que você achar que está muito bem, ou que o seu casamento, o seu relacionamento com os filhos está ótimo, quando não está. Porque é uma visão apenas sua, não do interlocutor. Então, por isso que é importante a gente fazer esse exame, né, esse autoexame. E hoje, nós vamos dar sequência com esse tema, a arte da boa comunicação. Se nós já sabemos e já vimos o que nós precisamos corrigir ou eliminar dos nossos relacionamentos, o que nós poderíamos fazer? Como que nós poderíamos ser proativos em relação a uma boa comunicação? Então é isso que eu gostaria de tratar aqui com vocês hoje. Pai, dá-nos a sabedoria do alto. Abre os nossos ouvidos. E elimina, Pai, tudo aquilo que estiver nos impedindo de receber a Tua palavra. É no nome do Senhor Jesus Cristo que oramos. Irmãos, nós vimos aqui, né, que o ser humano é um ser relacional e ele não foi criado para viver sozinho. Falamos aqui que para que haja um relacionamento profundo e verdadeiro, é necessário que nós tenhamos o quê? Uma boa comunicação. E você não se relaciona com quem você não se comunica ou com quem você se comunica de maneira inadequada. Porque o nosso objetivo maior aqui não é a comunicação em si, mas é o nosso relacionamento. Esse é o nosso objetivo. E nós falamos também que existiam dois princípios básicos. Nós precisamos de boa comunicação, então, para termos relacionamentos profundos, e que não existe a não comunicação. Não comunicar não existe, porque o seu silêncio também comunica alguma coisa. Muitas vezes ele comunica desprezo, desconsideração. Então, nós somos, sendo seres relacionais, nós precisamos aprender a nos relacionar. Bom, e esse tempo aqui que nós temos, ele é um tempo curto. Mas eu busquei aqui dividir o nosso tempo em 3 partes. Eu vou falar inicialmente dos níveis da comunicação, para que a gente possa entender aonde que nós estamos nos nossos relacionamentos. Depois eu quero falar um pouquinho sobre desenvolvendo o caminho para uma boa comunicação. E, finalmente, um terceiro tempo que eu gostaria de tratar com vocês, que é praticando a boa comunicação, segundo o que a palavra de Deus nos ensina. Então, vai ser difícil, que é bastante coisa, mas eu espero ser bem objetivo e claro, para que a gente possa aproveitar esse tempo aqui. Existem, os autores, eles classificam várias maneiras de você, ou níveis de comunicação. Você vai encontrar algumas delas.
E eu separei alguns autores que tratam desses 5 níveis de comunicação aqui. Nós podemos nos comunicar em diferentes níveis, e nós separamos 3 aqui, 3 níveis. O primeiro nível é o nível neutro. O que significa um nível neutro de comunicação? Consiste apenas no intercâmbio de palavras. O objetivo desse nível de comunicação é apenas a cortesia. Você ser educado, você ser cortês, romper às vezes o silêncio que existe entre 2 pessoas. E eu acho que tem um lugar em especial que esse nível neutro de comunicação, ele é muito utilizado, que é no elevador. Sabe quando você entra no elevador e é aquele silêncio, você não sabe o que falar, aí você fala o quê? Tá frio hoje, né? Vai chover, tem que parar de chover, vai fazer sol. Quer dizer, esse é o nível neutro. Você não está exprimindo nenhuma opinião, absolutamente nada. É apenas uma questão de cortesia, para quebrar o silêncio. Evidentemente que não é esse nível de comunicação que nós queremos dentro da nossa casa. O segundo nível é o nível superficial. O que significa isso? Consiste em compartilhar fatos e informações, sem você valorizar, sem você colocar valor naquele fato ou naquela informação, ou sem entrar em algum posicionamento. Como que você se posiciona em relação àquele fato? E aí, onde é que nós nos deparamos com esse nível de comunicação? Quando nós repassamos, por exemplo, um fato que está lá no jornal, um fato que saiu aqui no boletim da igreja, você tomou conhecimento que nós teremos a festa da família. Então você leu no boletim aquela informação e você repassa para alguém. Falou assim, olha, dia tal vai ter a festa da família. Isso é o quê? Um nível de comunicação superficial. A manchete do Valor Econômico hoje tinha lá a manchete principal: inflação nos Estados Unidos aumenta o risco de recessão global. Então você vai comentar, você sabia que os Estados Unidos faz 40 anos que não tem uma taxa tão elevada de inflação? É um simples comentário. Mas ele é extremamente superficial. E a gente se comunica dessa maneira. Também não é o nível de comunicação que nós queremos ter aonde? Dentro da nossa casa. Compartilhar fatos. E aí nós começamos a observar que em determinados momentos, as pessoas dentro da nossa casa, porque nós estamos falando aqui de família, às vezes estão apenas se reportando a algumas informações, nada mais, uma coisa muito rasa. O terceiro nível de comunicação é o social. O que significa isso? Neste nível se expressam opiniões e valores pessoais. Aqui você começa então a expressar algumas coisas, algumas opiniões suas a respeito de algo. Aqui nós começamos a falar de nós mesmos, começamos a nos envolver, nós começamos a expressar os nossos gostos, as nossas preferências. Então aqui nós estamos nesse terceiro nível que é o social, nós poderíamos dizer que é o nível de partida para os relacionamentos, ou para uma boa comunicação. Só que o problema é que à medida que nós crescemos em intimidade com o nosso cônjuge, esse nível de comunicação social, ele não é suficiente. Você dentro de casa apenas colocar a sua opinião, ele não é suficiente. Então, exemplo disso, é como você chega em casa e falou assim, você assistiu lá a palestra do Fernando? Então, eu achei que ele não se comunicou muito bem, ele não se comunicou direito. Eu acho que faltou alguma coisa lá na palestra. Qual foi a sua impressão a respeito da palestra lá
de quarta-feira. Aí você começa, eu achei bom. Fala, eu não achei bom não. Eu não me identifiquei com nada. Você começa a expressar alguma opinião sobre um determinado fato, alguma preferência. Eu gosto muito quando a palestra lá é do Mário, porque o Mário se comunica bem. Você está expressando opinião. Mas aqui é ponto de partida. Então começa a imaginar o nível de relacionamento, os relacionamentos que você tem dentro de casa com o seu cônjuge e com os seus filhos, para você começar a entender que nível que você se comunica com eles. Você está opinando sobre certos assuntos, os seus filhos, eles falam a respeito disso com você? Eles reportam apenas fatos ou eles já estão começando a colocar algum gosto, alguma preferência naquele fato ou circunstância? O quarto nível já é o nível que nós chamamos de nível emocional. Neste nível já não se trata apenas de intercâmbio de palavras, opiniões ou ideias. Nós começamos aqui a adentrar no mundo interior dos sentimentos, no mundo das emoções. Aqui você começa a entrar um pouco mais fundo, porque você começa a entrar nas questões do coração. Então consiste em um nível de comunicação franca e aberta, que implica em você falar de si mesmo. Você começa a abrir o coração, a gente brinca, né? Você começa a abrir a caixa preta, e você expõe-se em relação aos seus sentimentos e emoções. Só que só se consegue falar nesse nível quando existe o quê entre o casal ou entre os filhos? Quando existe segurança, quando existe confiança. Então, se eu não consigo chegar a esse ponto, a esse nível de comunicação dentro de casa, é porque alguém não está tendo confiança nem segurança de se abrir, por alguma razão. Mas aqui já começa a ser um nível mais interessante para a criação de relacionamentos saudáveis. E é com base nessa confiança que nos sentimos com liberdade para falar. Então, quando eu tenho confiança na Cristina, minha esposa, quando eu tenho tranquilidade, eu consigo falar a respeito daquilo que se passa no meu coração. Segurança e confiança, porque ela não me julga, porque ela não me condena. Isso é um primeiro ponto. Às vezes não existe confiança porque a pessoa ela fica retraída, com medo de expor-se e ser julgada por aquilo que ela pensa. E aí a pessoa se retrai, a pessoa acaba não falando. Então aqui nós começamos a criar intimidade e unidade nos relacionamentos. Então eu coloquei alguns exemplos aqui de falas para ajudar a gente a pensar um pouco. Não me senti bem quando você falou comigo com aquele tom de voz irônico. Tenho certo temor que a sua ausência em casa esteja refletindo no comportamento de nossos filhos. Você consegue perceber isso? Estou com vontade de fazer aquele curso de filhos à maneira de Deus lá da igreja. Acho que é importante para tratarmos de certas questões em que eu tenho muita limitação. Então você começa a falar, a se comunicar, a tratar de alguns assuntos, de alguns fatos, e também expor os seus sentimentos e as suas emoções. Esse é o quarto nível. Que também é interessante e importante, mas não é o nível que nós gostaríamos que tivéssemos nos nossos relacionamentos. E aí nós vamos chegar no quinto nível. O quinto e último nível aqui, que os autores classificam, ele tem o nome de nível empático. É este nível que consiste no objetivo final, ou no foco da comunicação familiar, onde há máxima transparência e exposições das nossas vulnerabilidades. Nesse ponto,
você sabe que você pode ser vulnerável dentro de casa, com o seu cônjuge e com os seus filhos sabem que podem ser vulneráveis com os pais, e é nesse ponto que nós queremos chegar. Porque vocês têm que entender que essas questões, elas vão ser tratadas, as questões do coração, elas vão ser tratadas dentro de casa. Não é fora de casa que você vai tratar de certos assuntos que dizem respeito ao coração. Então aqui é esse nível que nós queremos alcançar. Não estou dizendo que nós estamos lá, mas você precisa entender, nós estamos falando apenas de níveis. Em qual nível que você está de comunicação com o seu cônjuge e com seus filhos? Essa é a pergunta que você precisa fazer. Por que é empático? O que significa empatia? Empatia significa a capacidade de se colocar no lugar de outra pessoa, buscando agir ou pensar da forma como ela pensaria ou como ela agiria. Isso é você ser empático. Isso significa empatia. Empatia não é você ser simpático. Simpático é aquele primeiro nível lá. Você é simpático, entra no elevador e fala alguma coisa para quebrar o silêncio. É apenas uma questão de cortesia. Aqui é você ser empático. Você se colocar no lugar do seu cônjuge, você se colocar no lugar do seu filho. Então, é uma compreensão um pouco mais profunda daquilo que você está se comunicando ou pretendendo comunicar. E ela, evidentemente, pressupõe o quê? Que haja intimidade. Se não houver intimidade, não tem como haver um relacionamento ou uma comunicação empática. Porque como que eu posso ser empático com a Cristina se eu não conheço a Cristina, se eu não tenho intimidade com ela, se eu não conheço os sentimentos dela? Isso é ser empático. Como que você quer ser empático com seu filho se você não conhece os sentimentos e as emoções dele? Como que você vai ser empático com seu cônjuge se você não o conhece? É necessário então que haja intimidade, para que você possa entender como ele pensa. E por entender como ele pensa, então você vai falar alguma coisa e você vai se comunicar com ele. Porque você vai se colocar no lugar dele. Como que alguém pode colocar-se no meu lugar se não me conhece? Então, por isso que pressupõe essa intimidade. O cônjuge transmite a mensagem conhecendo os sentimentos e emoções do outro, considerando que as suas dificuldades naturais, agindo de maneira a não impor julgamentos, mas sempre objetivando edificar a relação. E aqui eu quero falar para vocês, chamar a atenção para vocês a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo não tinha pecado, mas o que ele fez? Será que ele não foi empático conosco? Porque ele conhecia a nossa condição. Qual era a nossa condição? A nossa condição de pecado. E ele colocou-se literalmente no nosso lugar, morrendo a nossa própria morte. Porque quem deveria estar naquela cruz não era Jesus Cristo, mas éramos nós, pecadores. Mas ele colocou-se no nosso lugar, morrendo a nossa morte em nosso lugar, para que nós pudéssemos então receber a vida do alto, a própria vida dele na ressurreição. Então ele nos atraiu na sua morte para que pudéssemos ser perdoados do nosso pecado. Jesus Cristo verdadeiramente se importou conosco. É isso que significa empatia. Você se importar com aquele com o qual você está se comunicando. Com o seu filho, com o seu cônjuge. Com o ato de Jesus Cristo na cruz, todo aquele que nele crê é restaurado. No quê? Em plena comunhão, em plena comunicação com Deus. É exatamente isso que ele fez. Por conta do ato de Jesus Cristo, colocando-se no nosso lugar e morrendo a nossa morte, nós fomos restaurados, reconciliados, reconectados a Deus. E é isso que
esse nível de comunicação tem por objetivo, ao sermos empáticos com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, eles se sentirem seguros e tranquilos. E nesse momento haver o quê? Uma reconexão, um relacionamento profundo, um relacionamento que vai restaurar vidas. Esse é o objetivo final. E talvez você diga que não tem capacidade para esse nível de comunicação. E é verdade, você não tem por si próprio, nem eu. Só que a minha incapacidade não pode ser uma desculpa para eu deixar de ser empático na minha comunicação. Você não pode usar essa desculpa. Eu não sei como fazer isso. Não pode. E por quê? Porque aquele que teve uma experiência com Cristo, aquele que se diz que é uma nova criatura em Cristo, tem a vida de Cristo e tem o Espírito Santo conduzindo a sua vida. E a capacitação que nós recebemos, seja para nos comunicar, seja para perdoarmos alguém, ela vem da onde? Ela vem do Espírito. Ela não é sua, porque você e eu não temos. Lembre-se lá de Romanos 1,16, quando Paulo diz que não me envergonhe do Evangelho, pois é o poder de Deus. Evangelho é poder. É o poder de Deus. E é esse poder que nos capacita, mediante a ação do Espírito Santo. E é esse, então, o nível de comunicação que Deus idealizou para os nossos relacionamentos horizontais. Então, é necessário, então, você e eu atentarmos melhor para o nosso interlocutor, para sabermos se ele está, de fato, nos compreendendo. Você já fez essa pergunta? Quando você se comunica em família, você já se colocou no lugar do cônjuge? Você já se colocou no lugar dos seus filhos, para saber se eles estão compreendendo, entendendo o que você quer dizer a eles? Essa é a pergunta. E aí eu também escrevi aqui alguns exemplos práticos, né? Então eu escrevi um pequeno texto aqui, uma historinha para a gente tentar compreender isso melhor, para não ficar uma coisa muito teórica, né? Então, digamos que essa pessoa está se reportando ao filho, ao próprio filho, e ele diz assim: meu filho, eu tenho percebido que você tem ficado mais tempo em casa, bastante recluso no seu quarto, você não gosta de conversar muito, às vezes fica até irritado quando sua mãe e eu fazemos alguma pergunta para você. Mas filho, eu quero lhe dizer que eu também fui assim quando eu tinha a tua idade. Na verdade, eu ainda era pior que você. Eu não sabia como expressar meus sentimentos, e eu entendo perfeitamente esse seu comportamento. Porque eu era assim, e eu estou aqui para tentar lhe ajudar, não é para te julgar, nem para te condenar. Olha, um amigo meu, uma suposição, né? Olha, um amigo meu, quando eu era jovem, eu tinha esse problema, e ele me convidou para ir lá no grupo de jovens da igreja, e lá eu conheci outras pessoas, me relacionei com elas, e isso acabou me destravando. É mais ou menos isso. É você colocar-se no lugar do seu filho, é você colocar-se no lugar do seu cônjuge, mas para isso você precisa entendê-lo, para isso você precisa ter intimidade com ele. E será que nós temos essa intimidade dentro de casa? Conhecemos o coração dos nossos filhos, do nosso cônjuge, para ter esse nível de comunicação empática com eles? Essa é a pergunta. Indo aqui agora para a segunda parte da nossa meditação, que seria então, nós falamos sobre os níveis de comunicação. Agora vamos falar então sobre esse desenvolvimento, desenvolvendo o caminho para a boa comunicação. Como que nós podemos fazer isso? Eu coloquei aqui o verbo no gerúndio, desenvolvendo o caminho para a boa comunicação. E nós separamos 5 tópicos aqui: planejando o tempo, aprendendo a escutar, aprendendo a falar, aprendendo a linguagem do outro e conhecendo o projeto de Deus. Vamos falar aqui um pouquinho sobre cada um deles. Então,
primeiro deles, né, dentro desse contexto de desenvolver o caminho para a boa comunicação, o que eu preciso fazer? Planejando o tempo. Você precisa planejar tempo. Qual que é o grande problema? Um dos ladrões da boa comunicação era qual? A falta de tempo. Ninguém tem tempo. Está todo mundo correndo, todo mundo preocupado com o que vai comer, com o que vai vestir, aonde vai dormir. Então todos nós estamos correndo demais, por conta do nosso trabalho, por conta das nossas atividades, até mesmo por conta das nossas atividades dentro da igreja. Ou seja, nós estamos fazendo muita coisa. E aí nós não temos tempo para aquelas pessoas que constituem o maior tesouro que Deus nos deu, que é a nossa própria família. Parece clichê, mas é a verdade mais óbvia. Não adianta você ficar correndo atrás de coisas materiais e você perder o relacionamento com o seu cônjuge ou com seus filhos. Porque essa é a primeira desculpa que nós temos. Eu não tenho tempo, Fernando, porque eu tenho que trabalhar. Se eu não trabalhar, eu não coloco a comida em casa. Nós temos que parar e refletir a respeito disso. Cônjuges e filhos precisam de tempo. E tempo não é simplesmente você estar junto. Você pode estar junto, mas você pode não estar unido. Você pode não estar amalgamado. Sabe a diferença de um purê de batata e de um monte de batatas ali? É aquilo lá, é o purê. Nosso objetivo é ali, é o purê. Está todo mundo junto ali. Quantas famílias às vezes estão apenas próximas, mas não estão unidas? Estão próximas, mas não têm relacionamento. Ninguém sabe o que passa por dentro do coração do cônjuge, dos filhos. Então, não tem jeito, nós precisamos de tempo com e tempo para o parceiro e os filhos. Tempo que nos permita poder falar a ponto de abrir o coração. Você precisa de tempo para chegar naquele 5º nível de comunicação empática. Como que você vai quer chegar naquele nível de comunicação se você não tem tempo para conversar, se você não tem tempo para escutar, se você não tem tempo para tratar desses assuntos? Você deve encontrar tempo adequado para estar junto com seu cônjuge e também um tempo adequado para estar junto com os seus filhos. E isso é imprescindível. Eu escrevi aqui: se a sua prioridade não é bíblica, então provavelmente você é um escravo da cultura secular. E você pode estar então vivendo quase que sufocado pela sua agenda. É isso. E você aí não tem tempo, porque você se torna escravo da agenda. Agora, se a sua prioridade é Cristo, o Senhor, Ele te deu o quê? Domínio sobre a agenda. Você é senhor da tua agenda, você não é escravo da tua agenda. Existe uma diferença. Você já fez essa pergunta para você? Você é senhor da tua agenda ou você é escravo dela? Se você for escravo dela, você vai estar perdido, porque você não vai ter tempo para a família. Se você for senhor, você vai encontrar tempo, porque Deus vai fazer isso na tua vida. Deus vai dar essa condição. E você precisa ser o quê nessa tarefa de encontrar tempo? Você e eu, nós precisamos ser intencionais. Se você não... O que eu estou falando, ser intencional, é quase que você colocar na sua agenda lá, dia tal, eu tenho um tempo reservado para o meu cônjuge. Um outro dia, eu tenho um tempo reservado para os meus filhos. Você tem que fazer isso.
Se você ficar, porque são sua família, porque é seu cônjuge e porque são seus filhos, você dá uma relaxada. Fala, mas eu estou sempre com eles. Eu tomo café com eles, eu almoço com eles, eu janto com eles, eu durmo com o meu cônjuge. E você acha que você está se relacionando com eles. É ilusão, porque isso não é tempo de qualidade. Na prática, significa então que você precisa literalmente agendar um tempo específico para eles. Se você não tem tempo, faça isso. Comece a colocar durante a semana, dia tal, toda terça-feira, ou toda segunda-feira, ou toda quarta-feira, não importa. Tal horário será destinado para o meu cônjuge. Nem que não seja para você abrir a boca, mas para você estar disponível para o seu cônjuge, para você estar disponível para os seus filhos. Há um tempinho atrás, eu recebi uma notícia no Instagram de um amigo meu, contando uma historinha de um filho que chegou para o pai, e o pai era um profissional da área financeira, e muito bem-sucedido, e o filho, já na tenra idade, perguntou para ele: pai, quanto que você ganha para você, por hora, para você trabalhar lá? E o pai ficou todo entusiasmado, né? Porque ele falou: nossa, meu filho já está interessado com essa idade em saber questões de ordem financeira. Aí ele falou: mas por que você quer saber? Não, pai, porque eu vou vender alguma coisa minha aqui. Ele falou quanto que era, falou: mas por quê? O que você vai fazer? Não, eu quero vender um brinquedinho meu aqui para ver se eu faço então esse dinheiro. E o pai não pode, e esse tempo, aí ele falou assim, falou: olha, eu vou vender. Ele falou: mas por que você vai vender? Ele falou: não, eu vou vender porque eu quero ver se eu consigo juntar com as minhas economias para fazer aquele valor, para ver se o senhor tem um horário para mim, né? Então, é uma historinha simplista, mas ela é profunda ao mesmo tempo, né? A gente está tão preocupado com certas coisas e deixa de se preocupar com aquilo que é o mais importante, que é estar disponível e estar presente na vida dos filhos. E não ficar preocupado em dar presentes para eles, né? Então, passear, sair para comer uma pizza, fazer uma caminhada, programar uma atividade, né? Enfim, ter um tempo juntos com o objetivo de conversar assuntos do coração. Só que para a gente conversar esses assuntos, precisamos de tempo de qualidade. Você não vai conversar esse tipo de coisa no caminho para a escola. Não vai dar tempo. Bom, 2, aprendendo a escutar. Alguém já disse essa frase: ouve-se com os ouvidos, mas se escuta com o coração. Então, saber escutar é princípio básico para uma comunicação efetiva. Ouvir atentamente, de boca fechada, é uma aptidão básica da comunicação. E não pode haver diálogo sem se escutar verdadeiramente. Como que é esse processo com o seu cônjuge? Você verdadeiramente escuta ou você quer falar em cima? Você escuta ou enquanto o seu cônjuge está falando, você já está tentando, imaginando como será a sua réplica? Nem está prestando atenção. Escutar, gente, não é assim. O cônjuge está falando e eu estou olhando aqui no celular. Assim. Isso não é escutar. Escutar é você desligar tudo aquilo e olhar no olho da pessoa. É isso. Isso que é escutar. Por isso que se escuta com o coração. Você pode ouvir sem escutar. Na verdade, as duas palavras são muito parecidas, mas aqui, para efeito didático, eu achei muito interessante isso. Você pode até ouvir, mas não escutar.
Em outras palavras, a escuta tem relação com atitude, interesse e disposição em compreender. Uma atitude de compreender. Uma atitude, um interesse, uma disposição de ouvir. Você tem essa atitude, interesse e disposição em compreender o que o cônjuge ou o que o seu filho está querendo falar com você? Ou você está ouvindo, assistindo lá a série de TV? Ele está falando, você está assistindo a série de TV. Que disposição é essa? E eu aqui me coloco também no lugar. Muitas vezes a Cristina quer falar comigo e eu estou lá assistindo a TV. Não dá, gente. Podemos ouvir as palavras de uma conversa, mas não escutar a mensagem. E quanto mais íntima é a relação, mais difícil é escutar com objetividade o ponto de vista do cônjuge ou do filho, sem reagir diante dos nossos sentimentos. Porque isso é um outro lado. À medida que você vai tendo intimidade, você vai se relaxando, né? Você já acha que sabe o que o teu marido, a tua esposa vão dizer. Você acha que já sabe o que o seu filho vai dizer. Então, à medida que ele fala, você já reage por conta dos sentimentos. Isso também pode ser um problema. Às vezes a intimidade é um problema, mas aqui é uma exceção. Nós só temos que ficar atentos. Você não pode colocar filtro quando o cônjuge quer falar alguma coisa. Você tem que prestar atenção. Porque quando a gente põe o filtro, ou quando a gente não presta atenção, o que muitas vezes acontece? Aquela mensagem, ela acaba sendo interrompida. Fala, você não está prestando atenção, então tá bom. Você nunca quer me ouvir. É sempre assim, quando eu estou falando, você fica olhando o celular. Entendeu? O excesso de intimidade gera isso. Eu agora mudei de profissão, então eu brinco que eu sou vendedor. E quando eu vou vender um produto, gente, você desliga tudo. Foco 100% na pessoa com quem você está conversando. E se alguém aqui é vendedor, sabe disso. Você tem que dar atenção total. Aí com aqueles que merecem a nossa maior atenção, nós fazemos o contrário. Tudo errado. Então, uma coisa interessante, né? Escuta deriva do latim ascultare, que significa prestar atenção no que se ouve. E é no mínimo interessante, né? Que o cardiologista ele faz o quê? Auscultação, para ouvir o coração. Ele presta muita atenção ali. Ele está escutando. E ele tem que prestar atenção mesmo. Então, escutar não supõe responder ou dar soluções, mas sobretudo ter a intenção de compreender. É isso que significa aprendendo a escutar, a intenção. Bom, o terceiro item aqui, dentro desse contexto, desenvolvendo o caminho para a boa comunicação, está aprendendo a falar. Aprendendo a falar. Você achou que quem tinha que aprender a falar era uma criança, né? Era um bebê. Mas nós precisamos aprender a falar. Expressar sentimentos não é suficiente. É importante você saber expressá-los e expressar bem os seus sentimentos, a fim de que haja boa comunicação. Por isso, nós devemos aprender a falar sobre os nossos sentimentos e as nossas emoções, se quisermos nos comunicar de uma maneira efetiva com o nosso cônjuge. Você sabe falar dos seus sentimentos e das suas emoções para o seu cônjuge? Você tem tido tempo para fazer isso? É uma pergunta que a gente tem que fazer. Se você responder não, por que você não está conseguindo falar dos seus sentimentos e das suas emoções para o seu cônjuge? Ou por que os seus filhos não estão conseguindo falar dos sentimentos dele para vocês?
Porque eles não sabem falar, porque você não sabe falar, ou porque o seu cônjuge não quer escutar. Nós precisamos aprender a expressar esses sentimentos. Uma outra coisa é que muitas vezes nós mesmos ocultamos os nossos sentimentos. Nós guardamos segredos e não manifestamos ou expressamos esses segredos. Toda vez que você guarda segredos, você estabelece barreiras numa comunicação. E na comunicação não pode ter nenhum tipo de obstáculo ou barreira. Então, nós temos que fazer o possível para que isso não aconteça. Ocultar sentimentos. Nós criamos barreiras, e as barreiras de comunicação levam ao isolamento, e o isolamento, ele adoece as pessoas. Então, meus amados, não é porque você, por exemplo, está casado há mais de 10 anos, ou está casado há 20 anos, ou está casado há 30 anos, que você como cônjuge, tornou-se um adivinho da sua esposa ou do seu marido. Não é assim que funciona. Então, não podemos pretender que o nosso cônjuge saiba o que nós estamos pensando ou sentindo. Nós não temos bola de cristal. E você tem que entender isso. Se você está sentindo alguma coisa, você precisa expressar isso. Você precisa falar isso. O seu cônjuge precisa ouvir isso de você. Ah, mas eu já sou casado há 30 anos. Ele tinha obrigação de saber quando eu estou assim, quando eu estou assado. Isso não é verdade. Alguns casais até podem chegar a esse nível. Mas, na verdade, isso não significa boa comunicação. Isso significa que, às vezes, o casamento entrou numa rotina, que é aquilo que nós falamos na semana passada. A rotina é a lenta agonia de uma relação. A rotina, as pessoas vão se acostumando a ela, e a rotina vai matando a comunicação e, por final, o relacionamento. Isso acontece muito, por exemplo, quando os pais são muito focados nos filhos. Os filhos vão crescendo, eles eram tão focados que esqueceram-se um do outro. Um dia eles crescem, casam, saem de casa, e a hora que um olha para o outro, um não conhece mais o outro. Não tem mais intimidade, não tem mais relacionamento, e o casamento acaba. Depois de 30, 40 anos juntos. Por quê? Porque entrou numa rotina. Então, nós precisamos, é uma responsabilidade que nós temos, de falar claramente com o cônjuge aquilo que nós estamos sentindo ou pensando. E nós não devemos esconder os nossos sentimentos ou guardar segredos, pois isso só vai piorar a relação. Quando você não expressa seus sentimentos, a sua vida acaba tornando-se o quê? Uma panela de pressão. E um dia essa panela de pressão ela vai explodir. Eu já vi casos assim. De pessoas, inclusive cristãs. Em que um ficou guardando, chegou uma hora que explodiu. Explodiu, acabou o casamento, acabou tudo. Por falta de comunicação. Por falta de falar. E imaginar que o outro é um adivinho, tem bola de cristal. Então nós precisamos aprender a falar. Quando a comunicação é direta e clara, ela alimenta o bom-estar e a boa qualidade do relacionamento, seja entre cônjuges, seja entre os pais e filhos. E a Escritura ela nos ensina a sermos prontos para ouvir e tardios para falar, que é Tiago 1,19. Né? Só que nós fazemos o quê? Nós somos prontos para falar e tardios para escutar. A gente quer falar em cima. A gente não deixa o cônjuge falar. E assim, quando nós nos deixar levar pela ira, quando nós acabamos levantando a voz, explodimos, faltamos com respeito, e logo depois a gente até se arrepende daquilo que fez. Só que isso não ajuda em nada,
nesse processo de comunicação. Então, saber falar implica em franqueza, confiança e honestidade. Franqueza para comentar com clareza do que nós gostamos ou não. Se tem algo na minha esposa que eu não gosto, eu preciso falar isso para ela. Assim como se tem algo que eu gosto, eu também preciso falar. Confiança, para transmitir os sentimentos, e liberdade para eu manifestar esses sentimentos. E honestidade, para transmitir as minhas necessidades para o meu cônjuge. E o quarto, aprendendo a linguagem do outro. Que linguagem é essa? Tem um livro muito conhecido, que talvez alguns aqui já tenham lido, que é um livro do Gary Chapman, que se chama As 5 Linguagens do Amor. E ele vai tratar a respeito dessa questão de você aprender a linguagem. Assim como na linguística nós temos idiomas, vários idiomas, e nós precisamos aprender os idiomas para termos como nos comunicar com o nosso interlocutor, existem também as linguagens emocionais. E você precisa descobrir qual é essa linguagem emocional do seu cônjuge, qual a linguagem emocional dos seus filhos, para você aprender a se comunicar bem com ele. Então, isso é importante para que nós tenhamos o quê? Uma comunicação efetiva. Muitas vezes o que acontece dentro de casa? O casal está falando idiomas diferentes. Os pais estão falando idiomas diferentes com os filhos, não estão se entendendo. E nesse livro do Gary Chapman, ele fala de 5 linguagens, que são palavras de afirmação, tempo de qualidade, dar presentes, atos de serviço e toque físico. Não vai dar tempo de nós explicarmos isso aqui, mas são linguagens emocionais. Às vezes, a minha linguagem emocional é atos de serviço, e a linguagem da minha esposa é tempo de qualidade. Então, para que eu venha demonstrar o meu afeto, o meu amor para com a minha esposa, eu tento praticar atos de serviço para ela. Mas se para ela atos de serviço não significa nada, para ela a linguagem principal é tempo de qualidade, o que ela vai apreciar em mim não é eu fazer algo para ela, mas é eu ter tempo e disposição para ela, e vice-versa. E as pessoas ficam se batendo porque elas não conhecem umas às outras. Então, aprendendo a linguagem do outro. Então, quando nós conhecemos a linguagem de amor do nosso cônjuge, isso se converte em, quando nós não conhecemos a linguagem do outro, isso se torna uma barreira que impede uma comunicação efetiva. Então, aprender a linguagem emocional do cônjuge é fundamental para se ter essa boa comunicação e, por fim, fortalecer o relacionamento familiar. Quanto mais idiomas uma pessoa fala, melhor ela se comunica. Isso também vale para a linguagem emocional. No final, nós precisamos entender o seguinte: que tanto o nosso cônjuge quanto os nossos filhos precisam saber que são amados por Deus e amados por nós. E é por isso que você precisa entender isso, essa linguagem emocional, que é uma linguagem de amor, onde você manifesta afeto e amor. E 5, dentro desse segundo contexto, conhecendo o projeto de Deus. Então, o que nós vimos aqui dentro desse quesito? Aprendendo, desenvolvendo o caminho para a boa comunicação, planejando o tempo, aprendendo a escutar, aprendendo a falar, aprendendo a linguagem do outro e conhecendo o projeto de Deus. Eu coloquei esse conhecendo o projeto de Deus por conta dessa passagem específica de Ezequiel 36, 26 e 27, que diz: dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Esse é o projeto de Deus para um relacionamento efetivo, para um relacionamento profundo com o próprio Deus.
E é por meio deste relacionamento profundo com o próprio Deus que nós somos também capacitados pelo Espírito Santo a nos relacionarmos no plano horizontal com o nosso cônjuge e com os nossos filhos de uma maneira saudável. Esse é o projeto. Que projeto, Fernando? Você precisa de um coração novo. Todos nós nascemos com um coração de pedra e precisamos que esse coração seja trocado. Ao ser trocado, depois de trocado, Deus coloca no nosso novo coração um novo espírito. E quando Ele coloca o espírito dele dentro de você, aí Ele faz com que você possa andar segundo os estatutos de Deus, guardar os juízos de Deus e observar os juízos de Deus. Mas isso é com um novo coração. Gente, nós precisamos ter convicção de que se o Senhor fizer essa obra em nós, ou se Ele já fez essa obra em mim, você tem o Espírito Santo em você. Não há desculpa para que você não tenha uma comunicação efetiva, saudável com o seu cônjuge e com seus filhos. Não há desculpa. Por quê? Porque o Evangelho é poder, porque Deus é poder nas nossas vidas. E isso faz toda a diferença. Você não está sozinho nessa missão. É muita coisa, né, Fernando? Por isso que nós dependemos da graça e da suficiência de Cristo em nós. Porque não existe uma pessoa com todos esses requisitos aqui que nós estamos conversando. Talvez o único seria Jesus Cristo. Mas é evidente que nós temos a palavra, nós temos a vida de Cristo e nós temos o auxílio do Espírito Santo. Você acha que isso é pouco? E a última parte, até porque nós estamos já terminando, é praticando a boa comunicação. Então nós separamos 6 atitudes aqui, para que você possa, na prática, exercitar essa boa comunicação. Meus amados, a palavra de Deus, ela está repleta de ensinos, de preceitos que falam sobre comunicação e relacionamento. Porque toda a mensagem bíblica é uma mensagem de relacionamento. É o que você mais vai encontrar lá. Então eu separei apenas alguns aqui, que eu entendi que são os mais importantes. 1, ser um ouvinte atencioso e não responder até que a outra pessoa tenha acabado de falar. Pensar antes de falar. É aquela regra básica, você precisa aprender a escutar antes de falar. E nós queremos primeiro falar. E às vezes exigimos que o nosso cônjuge fique calado. Só que se você tem que pedir para o seu cônjuge para ele ficar calado, talvez é porque você que tenha que esperar e escutar primeiro. E deixar que ele fale primeiro. Provérbios 18:13, responder antes de ouvir é estultícia e vergonha. E nós queremos responder primeiro. Nós queremos falar primeiro. Vamos ouvir. Vamos pensar antes de falar. Não deixe que aquele excesso de intimidade... Tem uma frase que diz isso, né? Excesso de intimidade gera desrespeito. Então, não deixe que às vezes o fato de você já sair pré-julgando o seu cônjuge e os seus filhos empurre você a uma atitude de falar primeiro e não querer escutar. Pense nisso. 2, falar sempre a verdade, mas falar em amor. O texto ali é Efésios 4:25. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros.
Meus amados, é regra básica. Nós temos que ser verdadeiros no nosso relacionamento. Em tudo aquilo que nós comunicamos, em tudo aquilo que nós falamos, nós não podemos mentir para o nosso cônjuge. Se você tem alguma dificuldade, você precisa estar aberto e você precisa falar a verdade. E por outro lado, quando falar a verdade, fale a verdade em amor. Deixando toda mentira, fale cada um a verdade. Vocês vão observar que tem um outro versículo ali que depois vocês, aqueles que estão tirando foto, né, vocês podem ler em casa. Eu não coloquei aqui para que não encher muito o nosso slide. 3, dentro desse contexto, né, de praticando a boa comunicação, é possível discordar sem brigar. Por quê? Porque dentro do casamento, nós podemos ter divergências. Um casamento feliz não implica que tudo que se discute, as pessoas falam têm os mesmos gostos e preferências. Você pode discordar de muita coisa do cônjuge e você ter um relacionamento extremamente saudável. Por quê? Porque nós somos seres diferentes. Nós viemos de famílias diferentes, com culturas diferentes. Então você é um ser diferente do seu cônjuge. E não há problema nenhum em você ter opiniões diferentes. Mas você tem que parar de querer achar que a sua opinião é que é a melhor. A sua opinião é que é a verdadeira. E a sua opinião é que precisa prevalecer em determinados assuntos. Nós temos que parar com isso. Então nós podemos discordar sem brigar, como pessoas adultas. Em determinados assuntos é evidente que nós teremos de ter unidade em relação à educação dos nossos filhos, mas nós podemos conversar sem precisar brigar. Provérbios 23 diz: honroso é para o homem o desviar-se de contendas, mas todo insensato se mete em rixas. É o insensato que gosta de uma briga. Não é aquela pessoa honrada que desvia-se das contendas. 4, quando você estiver errado, admitir e pedir perdão. E quando alguém admitir o erro, perdoar é a atitude bíblica. Não há demérito algum em você reconhecer que errou, admitir que errou e pedir perdão para o cônjuge. Pedir perdão, inclusive, para os seus filhos. Tem muitos pais que não pedem perdão aos filhos porque entendem que isso seria uma demonstração de fraqueza. E você tem que sempre mostrar que você é uma pessoa forte, que você é uma pessoa austera, correta, que nunca erra, mas isso é um equívoco. Os nossos filhos precisam saber que também nós erramos. Por quê? Porque num determinado momento da vida, enquanto eles são pequenos, você engana bem eles. Mas depois que eles chegam na adolescência, você não consegue mais enganá-los. E eles vão chegar à conclusão que vocês erram também, que eu erro também. Então é melhor a gente já começar demonstrando que nós somos pessoas falhas também, como eles. Então, quando estiver errado, admitir e pedir perdão. E se alguém, o nosso cônjuge ou o nosso filho, vier pedir perdão, por favor, né? Atitude bíblica. Nós temos que perdoar. 70 vezes 7. Tiago 5,16 diz: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Que bênção, né? Orai para serdes curados. 5. Evitar a implicância, a condenação e a crítica. Não existe nada mais duro, difícil para um relacionamento em que ele está fundamentado apenas em condenação, implicância e crítica. Se você está vivendo uma situação dessas no seu casamento, vocês precisam de ajuda.
Ninguém suporta viver com essas 3 coisas aqui: implicância, condenação e crítica. Condenação, eu chego à conclusão que talvez seja a pior delas. Por quê? Porque nós não estamos na posição de Deus de julgar as pessoas. Condenar é isso, é você julgar e condenar, como se fosse um juiz. E é por isso que nós temos de ter o quê? Misericórdia. Principalmente com os de casa. Se você tem misericórdia com os de fora, quanto mais com o seu cônjuge e seus filhos. Provérbios 10:19 diz: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Você é sábio? Controle a sua língua. Quanto mais fala, mais perto está de pecar. Então isso não traz nenhum tipo de benefício para a boa comunicação familiar. E 6, tentar compreender a opinião da outra pessoa, deixando espaço para as diferenças, preocupar-se com os interesses do outro. Compreender a opinião do outro e deixar espaço para as diferenças. Não há problema se o meu cônjuge não concorda em tudo comigo. Deixe um espaço. Ele não tem que concordar com tudo com você. Imagine se você estivesse diante de uma pessoa, de um cônjuge, que tudo que você fala ele concorda. Imagina essa situação ideal assim, né? Nós estamos idealizando uma situação assim. Tudo que ele fala, ele concorda. Você fala, o cônjuge concorda. Não ia ter graça. Ia ser um casamento assim, chato, né? Então, é bom que existam diferenças. Até porque, nas diferenças, pode ser que você mude de opinião. Filipenses 2:3. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Considerando os outros superiores a mim, considerando o cônjuge superior mesmo a mim. Eu estou numa posição lá de servir a minha esposa, de servir os meus filhos, e não de mandar. O homem dentro da família, ele foi colocado como sacerdote, profeta e rei. Mas esse rei não é para mandar, é para servir. Porque dentro do reino de Deus, maior é o que serve. Concluindo então, o homem é um ser relacional. Não há relacionamento sem boa comunicação. Precisamos entender que existem níveis de comunicação e que ela não ocorrerá, a comunicação, por acaso. Você não vai chegar a um nível de comunicação por acaso. Isso vai demandar de você, vai demandar de mim o quê? Empenho, dedicação, esforço para me comunicar bem. E nós precisamos ser intencionais nessa área. O nosso desafio em família, então, é qual? Desenvolver o caminho para uma boa comunicação com o cônjuge e com os filhos. E para isso nós precisamos afastar os ladrões da boa comunicação, definir tempo em nossa agenda, aprender a escutar, aprender a falar, bem como compreender a linguagem emocional do nosso interlocutor. A Bíblia é um livro de relacionamentos. Nela encontramos princípios e práticas para a boa comunicação. Qual que é a mensagem principal da Bíblia? É o Evangelho. E ele trata exatamente da maneira como nós fomos reconciliados com o Pai. Da maneira como nós fomos reconciliados com Deus por meio do Verbo encarnado que é Jesus Cristo. Olha que maravilhosa essa questão do Evangelho. Deus nos reconciliando, restaurando o vínculo com Deus por meio do Filho que se importou por nós e morreu a nossa morte, porque Ele não precisava disso. Então Deus se comunicou conosco por meio do Filho, e quando isso aconteceu,
ele trouxe o quê? Um relacionamento verdadeiro e vida eterna para todo aquele que nele crê. Que o Senhor, então, seja misericordioso conosco, né? Eu sei que é muita coisa, a gente tentou ser bem objetivo e ao mesmo tempo prático, mas eu queria lembrá-los que nós temos o auxílio do Espírito Santo na nossa caminhada. E nós dependemos sempre da graça de Deus para tudo aquilo que nós fazemos. Que Ele te conceda graça para que você alcance uma boa comunicação e que isso venha a resultar em relacionamentos saudáveis no seu casamento e para com os seus filhos. Amém? Senhor, nós te damos graças mais uma vez por essa oportunidade. Te agradecemos, Pai, mas reconhecemos a nossa finitude, as nossas falhas, carências, e ao mesmo tempo pedimos para que o Senhor nos ensine, como foi feito aqui hoje, que possamos aprender com a Tua Palavra, para que tenhamos relacionamentos fortes e profundos e famílias extremamente saudáveis para a glória do Senhor Jesus Cristo. E é no nome dele que nós oramos e te agradecemos. Amém.